Voyager, eles dão as mãos e ficam todos felizes depois de 2 episódios, fica tudo tranquilo. E o Kleber, Kleber, Steven Behr disse que queria há muito tempo fazer essa frase, é fácil ser santo no paraíso. Eu acho que a graça de Deep Space Nine, e foi isso que me encantou logo assim nos primeiros episódios que eu vi, é porque Deep Space Nine, o Silvio lembrou agora, traz essa coisa não só do conflito, mas do rompimento com a ideia de paraíso de Star Trek, né? A Terra é o paraíso. Nas Enterprises, você leva um pouco desse paraíso, né, nas naves, e você tem, claro, os conflitos quando alienígenas entram na nave ou quando os tripulantes da Enterprise visitam outros planetas, né? É claro que o conflito sempre existe, senão não haveria série alguma, né? Existem assim diferentes níveis em todas as séries. Mas Deep Space Nine funciona no modo diferente. Você está numa estação cardassiana, que agora está sob o domínio de Bajor, e você tem nessa estação Ferengs, o Odo, né? Você tem bajorianos, constantemente a visita de cardassianos, Klingons, tem o Morn, que eu não sei que espécie é, você tem de tudo, né? Então, a Deep Space Nine meio que é um contraste em relação a esse paraíso, mas é nesse contraste que mais representa a gente, né? O mundo atual, a terra da gente hoje. E eu acho que isso, de certa forma, dá uma identificação, porque é muito legal a gente pensar no futuro, né, como um futuro de paz, de prosperidade, de avanço científico, né, de superação da fome, de diversos tipos de preconceito. Isso é muito legal a gente pensar, mas eu não sei se dá pano para manga no desenvolvimento de uma série. Né? Para que a série fique boa, a gente precisa do conflito. Né? Quanto pior, melhor. É por isso que quanto mais guerra com domínio a gente tem, quanto mais conflito com os maquis a gente tem, né, mais interessante Deep Space Nine vai ficando. Né? Então a gente tem ali, em contraste com a Terra, né, você tem ali uma representação da Terra atual. Né? E é isso que torna também assim, a Deep Space Nine identificável. Né? E então, essa fala do produtor de que a Terra era o paraíso, né? E que ele precisava fazer essa crítica ali de que ninguém é santo no paraíso, eu acho que Deep Space Nine, como um todo, né, faz essa crítica. Né? Assim, fora da Terra, você tem os conflitos que existem fora da Terra, mas também conflitos gerados pela Terra Pacífica, né? Para que a Terra esteja em paz, ou melhor, para que a Federação, inclusive a Terra, esteja em paz com os cardassianos, você tem que arrumar problema para milhares de pessoas, né? Para diferentes, para dezenas de colônias, né? Tanto colônias da Federação como também colônias cardassianas, né? Que estão também nesse conflito. Né? Então, aí você tem uma trama interessantíssima nesse episódio, que, de certa forma, representa muito bem Deep Space Nine e Cisco, né, no meio disso tudo, enquanto alguém da federação, um representante maior da federação ali, que é colocado também nesse conflito. E lembra muito aquela questão partilha da África, né? Lá, pessoas, líderes distantes, em outro continente, aqui no caso, em outros planetas, em outro quadrante, assinando tratados e documentos, né? Fazendo novos traçados no mapa, e as pessoas, né, que paguem o pato. Então, eu acho que é bem legal, né?
pegar Essa essa capital questão nesse ponto. do conflito que nós temos de paraísos e, e áreas que estão à sombra desse paraíso, nós podemos perceber muito a partir da pandemia também. Eu vou ir para a área tecnológica. Enquanto escolas e escolas dentro do Brasil, muitas vezes dentro da cidade em que nós vivemos, tinham todo um aparato perfeito para continuar com as suas aulas híbridas ou remotas ou o que fosse, nós tínhamos em contrapartida escolas em que mal conseguia chegar algum documento escrito físico levado com todo cuidado para que os alunos pudessem ter as suas aulas ou as pessoas pudessem ter acesso à alimentação. Nós tivemos há pouco tempo atrás, há cerca de um ano, uma enchente gigantesca no Rio Grande do Sul, em que muitas pessoas não tinham acesso nem mesmo à entrega da alimentação para esses espaços que estavam um pouco mais afastados. Que mundo é esse que nós temos cidades inteligentes? E aí eu cito aquela série Cassandra, né? Eu havia comentado com os colegas há algum tempo, em que toda uma casa ela trabalha com toda uma inteligência que articula todos os sistemas da casa ali, informatizada ao extremo, né? Guiada por uma inteligência artificial, ao mesmo tempo que nós temos bairros ainda hoje que sequer têm o seu saneamento básico, por exemplo, ou acesso à luz. Inimaginável isso, enquanto nós vemos cidades inteiras funcionando toda a base de energia solar, com todo um sistema de total e absoluta preservação do meio ambiente, né, ecologicamente corretas e altamente tecnológicas, em que você não vê nem sombra do que acontece em muitos bairros ou no interior do Brasil ou de outros lugares. Haja visto que se a gente for ver agora as pequenas cidades da Índia ou até mesmo nos arredores de Nova Delhi ou o que for ali, você encontra o mesmo nível de pobreza de 200 anos atrás. As pessoas vivendo num sistema que não tem sequer assistência médica, como era 200 anos atrás. Né? Então, essa é muito fácil se criticar de um alto ponto, né, que você vive, com todas as condições ideais, perfeitas, como o Cisco colocou, né, você olha pela janela, assim, do quartel ali da federação e observa tudo, funcionando perfeitamente. Agora você vai numa colônia que foi subjugada, que foi dividida, que foi partilhada, entre os primeiros a chegar ali, e você percebe o status de vida que eles tinham. Né? Nossa, é algo assim, ó, que muitas pessoas ainda questionam sobre isso, porque assisti uma série de ficção científica, e isso eu ouvi essa semana. Adultos barbados, pessoas adultas, discutindo e se usando aquele cosplay, a pessoa estava criticando o cosplay, mas por que está se vestindo daquilo ali como se fosse uma criança que não tinha idade mental e já é um adulto? Por que está usando aquela ali? Por que vai numa conferência para falar história em quadrinhos? Mas eu fiquei pensando, uau, né? Uau! A pessoa não tem direito ao lazer de uma maneira saudável, é uma forma de expressão de arte, mas a pessoa também não percebe que muitas vezes naquele universo que você vê ali, de ficção científica, você vê uma releitura ou até mesmo uma mostra de crítica social para aquilo que a gente está vivendo agora. Então, é algo impressionante isso. É muito bom você estar no alto do que você está, né, criticando o que você não consegue compreender.